Boa tarde, cá estamos novamente, depois de umas fériasinhas. Eu chamo Adriana Soares, tenho cabelo no ar. Adriana Soares, vamos finalizar com a nossa história de um olhar vale mais do que mil palavras. Espero que vocês estejam a gostar tanto como eu gosto. E vamos lá começar a gravar aqui o nosso... Não sei se acabará hoje, se não acabar hoje, acabará amanhã. Vamos continuar então. Esta é a aula número 12. Vai chover homens para si. A senhora está a dizer que terei de me prostituir para não passar fome? Se quer comer e dormir, terá de dar alguma coisa em troca, ou morrerá por estas ruas, minha filha querida. Desculpe, mas não vou fazer esse tipo de coisas. Vou-me desenrascar. Em breve, meu noivo vai encontrar-me por estas bandas. A mulher deu uma enorme gargalhada e disse: Seu noivo, minha pequena, há dias que está a perambular por estas ruas e até agora o seu noivo não veio buscá-la. Você ainda tem esperanças? Minha querida, ele, por certo, se existe mesmo, deve estar com outra. Não, ele não sabe que estou aqui. Contei-lhe a minha história e ela disse: Bem, bom, suponhamos que a sua história triste seja verdade, mas tem de acreditar. Suponhamos que ela seja. Creio que você precisará de comer, não é? Acho melhor pensar nisso, porque logo não encontrará mais ninguém que lhe dê pão para comer. Você ainda pode roubar na praça, como eu tenho visto fazer, porque está com as vestes limpas e ainda pode-se fazer passar por uma dama. Mas, quando estiver com as vestes sujas e a cheirar mal, logo será repudiada e vagará por dias a fios nas ruas. Como tenho visto muitas fazerem. As pessoas ainda a olham porque você ainda não se tornou o opróbrio delas. É assim que funciona a vida. Somos o que podemos oferecer e a aparência que podemos mostrar. Pense com carinho, minha querida. Afinal, você não estará a tirar nada de ninguém. Muito pelo contrário, estará a dar um novo ou um pouco de consolo àqueles que estão a precisar, disse a mulher com ar de zombaria e seguindo em frente. Eu estava naquela cidade há dias e até roubar para comer eu me obriguei a fazer. Fui quase pega por um padeiro enquanto roubava uma torta. Ela tinha razão. Com o tempo, minhas vestes estariam rasgadas e eu estaria a cheirar mal. Então acabei por aceitar viver na casa daquela mulher como prostituta. Ela me ensinou todas as formas de sedução para um homem e todas as artimanhas de como fazê-los pensar que estavam a deitar-se com o meu corpo. Naquela época, isso era muito fácil, porque usávamos muitas saias e alguns homens contentavam-se de pé mesmo. Com isso, era simples para nós enganá-los. Usei a magia negra para seduzir cada vez mais homens. Bastava que me olhassem nos olhos e estavam rendidos a mim. Não era preciso roubá-los, pois eles entregavam as suas carteiras de boa vontade com a hipnose. Os dias foram passando e fui a prostituta mais cobiçada daquela província. Muitos nobres procuravam os meus serviços. Ganhei muito dinheiro, entre outras prendas. Minha fama correu por boa parte da Europa e todos queriam experimentar os carinhos da mais nova prostituta de Paris. Confesso que a maioria de todos aqueles homens nunca me tocou. Como citei, valia-me da magia negra e de diversas poções para fazê-los adormecer. No dia seguinte, os pobres coitados acordavam com a sensação de terem-se deleitado em meu corpo toda a noite. Só me deitei com os que eu escolhi e pelos quais senti alguma atração. O certo é que fiquei tão afamada que certo dia um lorde muito rico, de nome Cervantes de la Costa, apareceu por aquelas bandas e quis-me conhecer. Preparei-me especialmente para o afortunado, que apesar de ser um homem de idade avançada, era limpo e muito rico. Coloquei minha melhor roupa e fui ao encontro. Ao olhar-me nos olhos, o homem ajoelhou-se mediante a minha beleza e levou-me para o seu castelo, onde vim a descobrir que ele era um conde com muitas terras e muitos bens. Ele tirou-me da vida em que me encontrava e pediu-me em casamento. Tornei-me então Emanuelísia de la Costa. Fui preparada para ser apresentada à corte francesa e fui considerada a mulher mais bonita de toda a corte. Os homens caíam aos meus pés
criei em volta de mim um grande círculo de inimizades femininas, pois as mulheres queriam matar-me por causa de seus maridos. Muitas delas cometeram suicídio por despeito e raiva de mim. Acreditem ou não, sempre fui fiel ao meu benfeitor. Mesmo sendo ele um homem de idade avançada, nunca o traí. Mas sempre me valia de meus poderes para conseguir presentes caríssimos como joias. Além de uma tiara de diamantes que me foi dada por um rei que, ao fitar os olhos em mim, tirou-a da cabeça da sua própria esposa, colocando-a sobre a minha. A mulher, enfurecida, deixou o baile onde estávamos. 6 anos mais tarde, meu querido benfeitor e esposo veio a falecer pela idade avançada. Muitos de meus bens foram confiscados devido às dívidas do meu marido. Porém, fiquei com uma enorme casa, o casarão em França, com 24 quartos, entre toaletes e suítes. Obviamente, escondi todas as minhas joias para que não fossem a leilão. Meu dinheiro estava a acabar e eu precisava pagar aos empregados e por me ver novamente numa situação difícil, percebi que o único caminho a tomar era montar um cabaré, mas o maior cabaré que Paris já tivera. Como o Cancan estava na moda, teríamos muitos shows para divertir os clientes. Resgatei da rua muitas mulheres que estavam na mesma situação em que eu me encontrei um dia. Mulheres renegadas pela sociedade hipócrita, pessoas que as usam na surdina e depois as queimam como Judas. Ao todo foram 750 mulheres que passaram pelos meus bordéis. Muitas delas encontraram bons homens e acabaram por se casar. Outras, porém, não quiseram sair do cabaré. Minha casa vivia cheia e, é claro, eu tinha um sótão onde praticava magia negra constantemente. Aos poucos, o boato de que era uma feiticeira poderosa espalhou-se por toda a Paris e muitas senhoras procuravam-me às escondidas para obter poções de amor. Muitas dessas mulheres eram da corte francesa, cuja vida conjugal não andava muito bem. Muitas delas usavam as minhas poções para seduzirem jovens mancebos que frequentavam a corte. Geralmente as mulheres muito feias e mal amadas, e se valiam da minha magia para conquistarem os seus amantes. Criei diversas poções do amor para assim satisfazer as diversas clientes. Com isso, minha casa vivia cheia de homens elegantes, com suas esposas procurando cada vez mais amantes jovens, os quais, ricos e velhos, corriam para nós. Dinheiro para mim não foi problema, mas eu já não trabalhava como prostituta. Desculpem lá. Eu era a rainha do cabaré, a anfitriã, cujos olhares de cobiça me renderam muitas joias. Recebi diariamente diversas propostas, mas nunca cedi. Minhas filhas, como eu as chamava, trabalhavam em meu lugar e eu sempre tinha novidades para apresentar aos clientes. Meus antigos animais reapareceram certa manhã. Sumiram do nada e reapareceram do nada. Eu os acolhi como tinha de ser feito, mas meu lobo passou a ser um guardião do cabaré e minha linda coruja foi substituída por uma águia que descia e pousava em meu ombro quando eu descia os degraus do cabaré durante as noites de apresentação. Era maravilhoso. Ouvir aplausos e todos os gritos me clamando "Viva a rainha do cabaré!" E Manuelísia, nossa rainha. Foram dias de muita glória. Confesso que me sinto orgulhosa, não da vida que eu levava, mas por ter conseguido aquele glamour todo e também por ter salvo tantas raparigas que levavam uma vida de miséria. Sei que a prostituição não é algo de que se deve orgulhar, mas tirei muitas daquelas mulheres de uma vida que a sua imaginação jamais alcançará. A mulher que me acolheu das ruas, de nome Sanfira, uma cigana velha e prostituta em decadência, tornou-se minha governanta e meu braço direito. Como disse, acolhi diversas mulheres, entre elas uma cujo nome era o mesmo da minha mestra de magia, Eleonor. Adorei encontrar essa mulher, bonita, simpática e, acima de tudo, muito inteligente, o que era uma raridade neste meio. Então, acolhi-a para ser minha discípula. Foi a maneira que encontrei de homenagear a minha mestra. Isso foi o maior erro que já cometi à face da terra. Eleonor aproveitou-se de certas regalias e tornou-se extremamente autoritária com minhas outras filhas. Muitas coisas deixei passar despercebidas, porque achava que Eleonor ainda era muito jovem e imatura, por isso tinha muito que aprender, e o tempo iria transformar o seu caráter.
Esse foi um erro terrível, pois uma vez nascido sem caráter, sempre será sem caráter. Eleonor chegou a roubar minhas joias e mesmo assim a perdoei. Os dias passaram e, ao aperceber-me do caráter daquela jovem e que não mudava, expulsei-a do cabaré com muita dor no peito, porque a amava todas as minhas meninas de igual forma. Mas era algo que tinha de ser feito, pois uma maçã podre prejudica todo o pomar. Só que meu pomar já estava bastante apodrecido, porque quando Eleonor se foi, levou com ela grande parte de minhas meninas. Havia-se formado dentro do cabaré um complô e quase fui assassinada enquanto dormia. Fui salva, porém, por uma jovem recém-chegada que, passando pela porta do meu quarto, notou movimentos estranhos e entrou, pegando Eleonor com o travesseiro, tentando-me sufocar durante o sono. Mandei imediatamente trancar Eleonor e as suas comparsas. Na manhã seguinte fiz uma reunião onde informei as outras do acontecimento. Não entreguei a Eleonor à milícia, o que foi um erro gravíssimo da minha parte. Após a expulsão de Leonor, com 20 jovens tentando seguir novas vidas. O monarca, muito conhecido e famoso, resolveu dar um grande baile dentro do meu cabaré para seus amigos e também para seu braço direito. Essa comemoração foi privada e rendeu-me muito dinheiro. Porém, entre eles havia certo cavalheiro que era amante de Eleonor. Ele entrou em minha casa somente para observar como funcionava e poder ter acesso livre entre nós. Com isso, uma emboscada estava a ser tramada nas minhas costas e nunca imaginei que Leonor chegaria a tal ponto. Certa manhã, acordei com uma de minhas criadas a bater à porta do meu quarto. Ela parecia agitada. Porém, levantei a cabeça, calmamente, tirei a venda que me cobria os olhos. Posso saber onde é o incêndio? Madame, há um senhor lá embaixo. Ele parece muito precisar de falar com a senhora. Deitei-me novamente, julgando ser um cliente fora de horas. Então falei. Diga-lhe que a casa só funciona mais à noite e que espero como todos os outros. Madame, ele disse que é um velho amigo da senhora e que se chama Maxwell. Ele disse que é seu primo, madame. Levantei a cabeça imediatamente e respondi. Ora, diga-lhe que já deixo. Leve-o para o salão e ofereça-lhe o que ele desejar. Trate-o com carinho. E diga às meninas que não as quero perto dele. Vesti um lindo vestido vermelho, com palmas negras na gola. Prendi meus cabelos em um coque e coloquei a tiara de diamantes que me foi dada pelo monarca. Quando sua esposa saiu do palácio aos gritos, histericamente, e percebendo que de mim só conseguiria um sorriso, fez-me dar-lhe uma de minhas beldades. O monarca escolheu para si a mais jovem e delicada flor da minha casa, Carmélia, uma menina de 18 anos, de cabelos ruivos e olhos verdes. Sua pele mais parecia seda, sua voz era de veludo. O monarca, ao vê-la, apaixonou-se imediatamente, mas queria exclusividade. A jovem concubina passou a ter todos os regalos sonhados que uma rapariga poderia ter, mas mantida sob a minha proteção, pois ele não podia deixar a rainha, sua esposa. Muitas delas conseguiram esse tipo de apadrinhamento. A maioria não se casou com seu benfeitor porque eles eram casados. Cada uma das minhas meninas tinha uma alcunha. Essa era chamada de Esmeralda por causa dos seus olhos verdes e da cor das suas vestes. Outra, por quem me afeiçoei, era uma espanhola de nome Rosalinda, que sempre se sentava ao meu lado durante os festejos. Era uma mulher lindíssima, que também conseguiu um apadrinhamento. Porém, seu coração pertencia a um jovem humilde que nunca a tirou do cabaré por não ter condições financeiras para sustentá-la. Espanhola, como a tratávamos, dançava o flamenco como ninguém, girando e trocando suas castanholas por todo o salão. Muitos homens se renderam aos seus encantos. Houve até suicídios por sua causa. Ela era, porém, uma mulher temperamental e de poucas falas. Quando desejava obter alguma coisa, ninguém a segurava. Apontei no início da escadaria de mármore branca com corrimão de ferro negro. Desci, calmamente, para não ser notada por Maxwell, que estava de costume. Ele não percebeu... Estava de costas. Ai, como é que eu escrevi isto? Estava de costas. Ele não percebeu minha presença, virou-se olhando-me como se estivesse a ver um anjo à sua frente. Pude perceber como o tempo havia passado, pois ele estava muito velho e com os cabelos bem esbranquiçados. Quando tocou na minha mão, disse: "Como você está linda."
O tempo parece não passar por você. Obrigado. Você continua o mesmo homem gentil de antes, embora não possa dizer o mesmo da sua aparência. São os problemas da vida. Não fui tão afortunado como você. Mas tem de me contar o segredo. Tem de me contar o segredo do porquê de não envelhecer. Dei uma gargalhada e levei-o para a sala de jantar. Pedi que nos servissem o melhor da casa. Com a mesa posta, ofereci-lhe uma taça de champanhe. E ele, parecendo surpreso, respondeu: "A esta hora da manhã, minha prima. Não acha que é muito cedo para beber champanhe?" Sorri. "E desde quando é muito cedo para beber champanhe? Existe uma regra para se beber o néctar dos deuses?" "Desculpe, meu querido primo, champanhe não se bebe quando se tem vontade ou hora marcada, se bebe quando se pode." Disse isso, levantando a taça num brinde que ele não recusou. Conversámos muito. Ele me contou que ainda estava com a minha irmã. Ela estava passando maus bocados com a filha, que havia se tornado amante de um homem casado. Contou-me ainda que, ao chegar a Marselha, não me encontrou no local combinado. Então pensou que eu o havia abandonado e, revoltado, ele se deitou com todas as prostitutas que encontrou pelo caminho, gastando assim até a última economia que possuía. Uma das prostitutas havia se tornado sua amante. Ele a levou para viver em sua casa junto com a sua esposa. Disse que a minha mãe havia morrido com a peste e que meu pai havia ficado louco e que por anos vagou pelas ruas como mendigo. Acabou morrendo, caído em uma calçada. Os cães urinavam nele, depois de morto. Meu irmão havia-se casado e estava bem, mas quando soube da vida que eu levava, não queria saber notícias de mim. Soltei uma gargalhada tão alta que acordou todas as meninas da casa. Sinto por minha mãe, porém, quanto à minha irmã e meu pai, tiveram o que mereceram. Quanto a Pietro, sinto por ele também. Espero que tenha uma vida farta e, se não me quer ver, nada posso fazer. Diga-me o que veio fazer a Paris. Vim a negócios e soube da sua fama que correu até Valença. É mesmo? Minha nossa, creio que muitas mulheres devem me odiar por isso, não? Inclusive a sua, disse cinicamente. Confesso que muitas a odeiam mesmo. E quanto à sua irmã, às vezes me compadeço dela, pois está a passar muitos problemas com a nossa filha. Só com a filha? E o que ela acha da amante que você levou para viver junto a ela? Bom, ela trabalha em minha casa. Creio que sua irmã desconfia, mas não pode falar nada. Até hoje não dormimos juntos. Novamente soltei uma de minhas gargalhadas. Ah, que satisfatório. Quer dizer que depois de você me ter traído com a minha própria irmã, não a tem como esposa em seu leito? Estou surpresa. O casal parecia estar tão apaixonado no dia do casamento, desfilando de mãos dadas à minha frente e sorrindo. Não diga isso. Nunca amei sua irmã. Você sabe disso. Eu teria-lhe dado o mundo se você tivesse-me escolhido o caminho e não escolhido o caminho que escolheu. Creio que não me pode julgar sendo você quem é. Não julgo ninguém. E como pode perceber, não preciso do seu mundo. Disse isso abrindo os braços e mostrando tudo ao meu redor. Sim, percebo que sim. Mas a custo de quê? À minha custa. Não devo nada a ninguém. E antes de falar da minha profissão, saiba que estou nesta vida porque você é o culpado. Se não me tivesse deixado sozinha com um ladrão, jamais estaria aqui agora. Não a obriguei a ser uma prostituta. Antes de me julgar, olhe para você primeiro. Somos obrigados a nos deitar com quem não amamos para sobreviver. E você? Quando se deitou com a minha irmã, o que lucrou com isso? Creio que somos bem parecidos, não é? A minha mulher a acusa de ter lançado uma praga em nossa filha e na nossa vida. Eu? Imagine, primo, não tenho poder para tanto. Vivo aqui em Paris, como pode ver. Não estou lá para induzir a sua filha a se deitar com o seu amante. Tenha dó, primo. Creio que não veio de tão longe somente para me criticar e me acusar levianamente. Ora, francamente, deixe-me em paz. Já teve o que queria de mim antes e agora, se quiser de novo, terá de lhe pagar e garanto que custa muito caro. Levantei e saí andando. Ele se levantou imediatamente, percebendo que eu estava a deixar. Não vai querer saber notícias de um certo cigano? Disse alto. Meu semblante mudou e fiquei furiosa.
o que você sabe desse crápula? Que seu acampamento, assim aqui é, está aqui em uma cidadezinha parisiense, mas tenho o meu preço para lhe dar tais informações, pois soube que paga muito bem aos seus informantes. Pago o que for necessário, mas pensei que você estivesse bem de finanças. Engana-se. Estou a passar por maus bocados, então pago. Mas se não for uma informação precisa, irei atrás de si. Passei muito tempo à procura desses homens. Não quero perder mais tempo. Eles estão acampados na mesma cidade que você antes de vir para aqui. Porém, o homem que lhe fez mal está casado com uma francesa, não cigana, e vive aqui, em Paris. É mesmo? Que coincidência. Nunca imaginaria. Levantei-me como uma louca enfurecida, gritando por Santiara. Ela veio a correr me atender. Paga a este senhor o preço que ele cobrar pelos serviços que me prestou. Encomenda-me uma coroa de flores, quero que envie para Valência, para o túmulo do meu pai. Depois siga para os meus aposentos. Quero falar-lhe imediatamente. Andei de um lado para o outro no quarto, remexendo na pedra vermelha que Henrico havia-me dado e para a qual mandei fazer um cordão grosso. Aquele cristal o mantinha perto de mim. Era assim que eu conseguia vê-lo. Só não imaginava que ele estivesse tão perto. Já sabia que estava com outra mulher, várias vezes a enfeiticei, através dos meus feitiços, para a fazer adoecer. Finalmente, Santiara entrou no meu quarto e foi logo perguntando: o que houve, senhora? Nunca havia de mau humor? Nem sabia que tinha pai, quanto mais que estivesse morto. E não me verá novamente, garanto. Quanto à coroa de flores, estou apenas a cumprir uma de minhas promessas. Não quero que se toque novamente neste assunto. Sim, senhora. Quem era aquele homem? Pois, além de pedir-me uma quantia exorbitante, saiu daqui com ódio nos olhos. É meu primo. Na verdade, ele acha que sou culpada por toda a desgraça que aconteceu em sua família. E também me culpa por nunca o ter escolhido como esposo depois de tudo o que ele me fez. E isso é verdade? A senhora é culpada por todo o mal que aconteceu com ele? Porque percebo certa mágoa no seu coração. Em parte sim. Mas se aconteceu tudo conforme ele diz, é porque houve merecimento. E o que a senhora fez, ó pobre? Nada de mais. Só uma preguinha aqui, outra ali. Mas isso não importa agora. Sei, conhecendo como conheço, imagino que essa preguinha fez da vida desse infeliz um inferno. Isso não vem ao caso agora. O fato é que ele me trouxe notícias daquele maldito cigano e de seus comparsas e daquela gente maldita. Agora vou destruí-los um a um. Senhora, não deveria fazer isso com aquela gente. Afinal, há muitos inocentes entre eles. Lembra-se que a senhora mesma disse ter sentido simpatia pelo meu povo um dia. Não me importo, pois ninguém se importou quando eu era inocente. Se você quer ficar do lado da sua raça, de origem, diga-me de uma vez por todas. Assim saberei com quem lido. Não admito mais traições entre minhas filhas. Não é disso, senhora. Estou e sempre estarei do seu lado. Porém, acho que tanto ódio não lhe faz bem. A senhora é linda, generosa e guarda o segredo da juventude consigo. Qualquer homem neste mundo sentir-se-ia honrado de tê-la como esposa. A senhora, porém, vem rejeitando diversos pretendentes por causa desse homem e do ódio que sente dele. No fundo, acho que a senhora nunca deixou de o amar e por estar magoada demais não percebe isso. Está louca? Esse homem é o causador de toda a minha desgraça. Jurei vingar-me de todos os que me fizeram mal e com certeza ele não será poupado. É melhor que se cale, pois não darei ouvidos a nada nem ninguém que venha falar. Agora vá e chame o capitão da guarda. Diga-lhe que tenho um favor a pedir. Ele era um homem alto, muito forte, usava cavanhaque e nutria certa admiração pela minha pessoa, o que não era novidade, pois metade da população masculina francesa também dividia o mesmo sentimento por mim. Ao ver-me, veio receber-me presenteiro. Expliquei exatamente o que eu queria que fosse feito, porém queria olhar nos olhos de cada facínula antes de serem executados. Dei a ele os últimos motivos para que pudessem ser acusados. Alguns deles eram levianos, mas não me importei. O ódio fazia parte da minha alma, eu só via a vingança na minha frente. Como o capitão da guarda me devia muitos favores, não hesitou em atender àquele simples pedido. Consegui levar a fuzilamento 3 de meus algozes por roubo.
Fiz questão de olhar um a um dentro dos olhos para que soubessem que fui a mandante de suas mortes. O plano foi muito bem sucedido e eles caíram em uma emboscada, sucumbidos pela ambição. 2 outros foram decapitados em praça pública, acusados de heresia contra a Igreja por adorarem ídolos demoníacos. Um foi queimado vivo por práticas ilegais e magia negra, mas ainda faltava Henrico. Esse deixei para o último. Havia planeado uma coisa muito especial para aquele crápula. Deixei que a poeira baixasse por uma semana e então fui atrás dele. Descobri o lugar onde ele morava e comprei a casa diretamente do proprietário. Então ele passou a ser meu inquilino. Fiz ele se endividar ainda mais em jogo. Henrique tornou-se viciado em jogos. Um dos meus clientes, um banqueiro, a meu pedido, ofereceu-lhe certa soma exorbitante em dinheiro, dizendo que não teria pressa para receber o pagamento dele. Quando Henrique havia gasto todo o dinheiro que possuía em jogatinas, o que não demorou muito tempo, aparecia em sua casa com o oficial, o banqueiro e o juiz, que também me deviam favores. Eram 9 da noite e eles estavam a jantar. Nunca me vou esquecer do rosto dele quando me viu. Uma criança veio abrir-me a porta. Era uma linda menina de 8 anos que se apresentou como Caroline. Em seguida ela foi chamá-lo, a meu pedido. No instante em que ele me viu, empalideceu e perguntou: como você? O que faz aqui? Como foi que me encontrou? Fico feliz em ver que me reconhece e está a ser tão hospitaleiro. Saia de minha casa imediatamente. Não tenho nada a tratar com você. Primeiro, não vim visitá-lo, vim a negócios. Segundo, esta casa é minha e o senhor deve a renda há 6 meses, o que requer que eu o despeje. Como esta casa é sua? Sim, é minha. Comprei-a de um senhor cujo nome é Leonel Esteves. Dizendo isso, estendi-lhe o documento que provava a veracidade das minhas palavras. A mulher dele veio, dando a mão à pequenina, e perguntou-lhe: o que está a acontecer, meu amor? Quem é essa senhora? De onde a conhece? Naquele meio tempo, o oficial de justiça entrou também. Junto a ele, o chefe da guarda, o juiz, 2 soldados e o banqueiro. Não estou a entender nada, querida. Deve haver algum equívoco. Não conheço esta senhora, muito menos estes cavalheiros. Tomei a frente e disse: deixe que eu refresque a sua memória, pois percebo que o senhor sofre, além de falta de caráter, também de perda de memória. Este homem aqui presente é procurado pela milícia de Valência por um crime que aconteceu há cerca de 10 anos. Esse senhor e mais 6 comparsas extirparam uma jovem inocente à beira-mar. Esse homem, sem caráter, deixou-a ao relento, à mercê de ser devorada por lobos famintos. Esse homem deve-me atualmente 6 meses de renda e também deve uma exorbitância em dinheiro a este cavalheiro aqui presente. Apontei-lhes o banqueiro, que confirmou tudo, lhes mostrando as promissórias e assinadas, que estavam assinadas por Henrico. A mulher afastou-se de Henrico, apavorada e a tremer. Parecia não acreditar no que acabava de ouvir. Depois de muito chorar, ela lhe perguntou: isso que essa mulher contou é verdade? Você teve a coragem de fazer o que ela disse? Responda, disse ela ligando as peças. Foi há muitos anos. Eu era um jovem impetuoso e não pensei que ela ainda estivesse viva. Você está a dizer que esta mulher à minha frente é a mesma da história? Como pôde? Ainda diz que pensava que ela estava morta. Como pôde fazer tal barbárie? É um monstro. Eu desprezo. Sorri ao ouvi-la dizer aqueles palavrões. O banqueiro, naquele exato momento, tomou a frente e disse: eu não tenho nada a ver com discussões familiares. Estou aqui porque quero receber o que este homem de nome Cervantes de Moa me deve. Engana-se, senhor banqueiro. Este homem chama-se Henrique Gonçalo Lopes. Se ele está a usar outro nome, está a cometer um crime, disse eu. O oficial de justiça tomou a palavra e ressaltou: então, se este homem se casou com esta mulher a usar um nome falso, creio que não são casados. Isso significa que eles estão a viver em concubinato e isso é crime. Ele é um cigano foragido da lei. Há poucas semanas, um dos seus comparsas, antes de morrer na fogueira, entregou-o jurando sob confissão que é um larápio e também praticante de magia negra. Pergunto ao capitão da guarda, aqui presente, que não me deixa mentir. Sim, é verdade, confirmou o capitão, já em comum acordo comigo e com os outros,
Henrico reagiu exasperadamente, como eu esperava. Essa mulher está a mentir. Nunca roubei ninguém. Confesso que cometi muitos crimes em minha vida, mas nunca roubei ninguém e nunca pratiquei magia negra. Então, o senhor confessa que cometeu muitos crimes? E quem garante que não é também um larápio? Disse o oficial de justiça. E quanto às suas origens, é verdade que o senhor é mesmo cigano? Perguntou o juiz. Sim, é verdade. Mas eu? E é verdade que o senhor também usa nome falso? Perguntou o juiz novamente, interrompendo. Sim, confesso que sim. Ora bem, vamos terminar hoje aqui. Este vídeo vai demorar mais um pouquinho, mas fica tudo feito. Disse ele, baixando a cabeça. Para mim, parece uma confissão. Por isso, o declaro preso imediatamente. Junto com você, a esposa, que talvez seja cúmplice e também uma bruxa, disse o chefe da guarda. Tomei a frente da conversa e usei as minhas artimanhas e disse: tenho uma proposta a fazer ao Sr. Cervantes, ou seja lá como é que ele se chama. Se ele aceitar toda a dívida que tem com o banqueiro e comigo, será sanada. Não tenho acordo a fazer com esta mulher. Que bonito. Aprendeu a ser orgulhoso agora? Está bem. Então, levem-no e que seja feita a vontade dele. Por favor, marido, ouve o que ela tem para nos dizer. Já não basta tanto sofrimento, disse a mulher, tremendo ao temer que os levassem presos. Bom, já que alguém aqui teve um pouco de sensatez, disse eu, abrindo um leque e circulando pelo ambiente, comprometo-me a pagar todas as dívidas desse senhor e me esqueço até da dívida moral que ele tem comigo, inclusive prometo negociar a sua liberdade com o juiz, mas exijo uma coisa em troca. Todos olharam para mim, pois este trunfo não tinha contado a ninguém. E o que eu, em minhas poucas condições, posso ter para oferecer à senhora? Senhora Condessa, por favor, exijo que me trate com o devido respeito que mereço. Muito a contragosto, Henrico redigiu a frase, pois sabia que estava em minhas mãos. Não vejo em que eu possa estar a retribuir os favores da senhora Condessa. Os olhares voltaram-se novamente para mim, transformando-me no centro das atenções. O que, na verdade, aquelas pessoas queriam era ver o circo pegar fogo. Respondi a tal plateia tão fervorosa. Quero a sua filha para mim, disse, apontando o leque fechado para a menina que se agarrava à saia da mãe. Houve um murmúrio de surpresa. Henrique, porém, relutou e respondeu-me: de maneira nenhuma darei a minha filha a si. Isso está fora de cogitação. A senhora Condessa não tem esse direito. Bom, meu querido, então não vejo alternativa além de ser despejado e vou entregá-lo à milícia. Com certeza daqui a uns meses será enforcado como um ladrão que você é. Sua esposa e filha viverão na rua a pedir esmolas, logicamente se sobreviveram aos inquéritos da Inquisição. Sem contar que a sua amada filha, se sobreviver, será usada pelos piores maus elementos desta cidade. E pensando bem, acho que até já vi esta cena antes. A jovem inocente sendo desflorada por maus elementos. Ou será que foi um pesadelo do qual ainda não despertei? Ouvindo aquelas palavras, a mulher de Henrico atirou-se no chão, implorou-me para que eu não levasse a filha deles. Eu poderia ter cedido a uma cena tão comovente, mas meu coração estava endurecido pelo ódio. A mulher agarrava-se à minha saia, implorava e suplicava, o que só me fazia ficar ainda mais antipatizada. Ela, vendo de que nada adiantava seus argumentos, disse: Senhora, eu suplico, mais uma vez, não faça isso comigo. Nada tenho a ver com o que houve com a senhora e meu marido. Sou uma vítima também. Fui enganada até agora. Eu lhe suplico. Não a leve de mim. Não posso ter mais filhos. Empurrei-a com o pé para longe de mim e disse: que coincidência. Eu também não. Mulher egoísta. Prefere ver a própria filha morrer de fome, perambulando pelas ruas, do que saber que ela estará a salvo e sendo bem tratada? Egoísta. Quem é você para chamar minha esposa assim? Você vem à nossa casa, exige que ela dê a nossa única filha para se vingar de mim. Friamente respondi-lhe: sua casa? Você nem sabe qual é o seu nome? Você não passa de um verme mentiroso e sem caráter. E se quer saber, estou farta de vocês. Você não passa que seja preso e que a sua prole pague pelos seus pecados. Na cadeia, que você se lembre de cada momento deste dia para saber que mais que uma vez você foi culpado por desgraçar a vida de alguém. Grite por clemência enquanto estiver a ser enforcado. Vamos ver se alguém virá ao seu socorro.
Disse isso e fui saindo porta fora, carregando comigo os meus companheiros, dispostos a emitir um mandato de prisão para Henrico. Quando eu já estava a sair em minha carruagem, a mulher de Henrico, aos prantos, puxou-me pelos babados da saia e falou: Por favor, senhora, leve minha filha com você. Não posso permitir que ela pague pelos erros do pai. Eu a amo mais do que tudo no mundo e prefiro morrer a vê-la sofrer algum dano que seja. Está louca, mulher. Nunca mais a veremos, disse Henrico, gritando com os olhos regalados. Voltei-me, calmamente, para ela e disse: Você é uma mulher sábia. Dê-me a menina. Peguei a pequena nos braços, ela chorava muito e gritava pela mãe. Subi na carruagem, dizendo: Meus advogados procurá-la-ão. Você não passará necessidades, prometo. E quanto à pequena, não se preocupe, será tratada como uma princesa. Como prometido, meus advogados procuraram a mulher, dando-lhe um obséquio que a manteve pelo resto da vida. Henrico passou a beber desordenadamente daquele dia em diante. A mulher, devido à falta que sentia da filha, acabou enlouquecendo, sendo trancada em um manicômio, onde acabou os seus dias. Várias vezes encontrei Henrico perambulando pelas ruas, pedindo esmolas, pois perdera todo o dinheiro em jogatina. A pequena criança cresceu e se transformou em uma pequena jovem. Passou a ter afeição por mim. Coloquei-o num convento para que ela seguisse um caminho religioso e não o meu exemplo de vida. O tempo passou, os meus negócios iam muito bem. Eu tinha tudo que uma mulher poderia ter, menos o amor. Havia-me vingado de todos, mas no fundo algo me dizia que não era suficiente e que precisava de me vingar ainda mais de Henrico. Então, coloquei-o a limpar as latrinas e os estábulos da minha casa. Ele já estava em idade avançada e mal se aguentava de pé, mas eu humilhava-o de todas as formas possíveis. Certa manhã, acordei com um enorme alarido vindo do andar de baixo. Levantei-me, às pressas, e ao chegar ao corredor, percebi que toda a casa estava em chamas. Tentei descer para tentar ajudar as minhas meninas, mas o andar já estava em chamas também. Tentei descer para ajudá-las, mas o fogo havia tomado tudo. As chamas aumentavam em uma proporção maior do que o comum. Tentei gritar, mas a fumaça entorpeceu-me, sufocando-me e fazendo-me desmaiar. Logo, as chamas me alcançaram e não vi mais nada do que aconteceu. Acordei em um lugar imundo onde as pessoas maltrapilhas comiam as próprias fezes. Encontrei Leonor e ela não podia falar comigo. Apenas rangia os dentes. Vaguei naquele lugar por muito tempo, clamando por socorro. Mas foi em vão. Só encontrei escuridão e desespero. Estava muito queimada e minhas feridas cheiravam mal. A dor era inigualável. Por várias vezes tentei me matar, mas em vão. Parecia que eu estava condenada a permanecer eternamente naquele estado. Assim que se passaram meus dias que pareciam meses, e os meses que pareciam anos, e os anos nunca findavam. Até que certo dia vi uma luz muito forte e corri para me aproximar e ver quem eram aquelas pessoas. Até as trevas corriam delas. Estava tão cansada e sofrida. Naquele momento parecia o certo para me aproximar deles. Eram pessoas sem rosto, porque a luz era muito forte e não dava para vê-los bem. Vestiam-se de um modo simples, com calça branca de linho e uma túnica também de linho. Eram como anjos, pois trajavam todos de branco. Imediatamente perguntei-lhes: quem são vocês? E como não se sujam neste lugar maldito e cheio de imundície? Um deles abriu um largo sorriso e falou: Somos o socorro. Estamos aqui para aqueles que estão realmente arrependidos. Nós nos sujamos porque a sujeira é uma lembrança das mentes atordoadas pelos delitos que vocês cometeram. Estamos a falar de umbral. Então leve-me com você. Estou arrependida do que fiz. Está a ser realmente sincera? Disse o homem com voz rouca, mas suave. Sim, estou. Preciso e quero sair deste lugar. Imediatamente eles me levaram em uma maca para um lugar chamado La Paz. Fiquei, dias em repouso, em uma espécie de sono profundo. Nesse sono, é como se apagassem de nós o sofrimento, não as memórias, mas o sofrimento. Quando voltei a mim, novamente, quis imediatamente sair dali e saber onde estavam minhas meninas e o que tinha acontecido com elas. Só me responderam essa pergunta muito tempo depois, quando eu estava bastante calma. O jovem
que Eleonor havia contratado para me investigar, seduziu uma das minhas meninas com promessas e certa noite, quando dormíamos, ele se levantou de madrugada e abriu a porta para que os outros entrassem e ateassem fogo em meu cabaré. Fiquei a saber que Eleonor, minha ex-discípula, junto com algumas pessoas da Igreja Católica e a esposa do monarca, que me deu a tiara de diamantes, entraram sorrateiramente durante a noite e atearam fogo em meu cabaré. Fiquei feliz por saber que a filha de Henrico estava bem no convento onde a coloquei. Henrico encarnou e sua esposa estava na colónia. Eu e a esposa de Henrico nos falámos algumas vezes e pedi-lhe perdão. Ela aceitou, por eu não ter levado sua filha para o caminho da perdição. Ela era uma mulher de bom coração. Encontrei minha mãe e meus avós, que muito me tentaram aconselhar, embora eu não fosse muito adepta a conselhos. Certo dia, o mesmo homem que foi meu socorrista, cujo nome é Ângelo Vallejo Maralhas, disse-me que eu estava convidada a me reencarnar novamente, mas a escolha tinha de ser minha. Optei por encarnar novamente e cometi os mesmos erros da outra vida, porque me encontrei novamente com Henrico. Persegui-o. Mesmo tendo desencarnado primeiro, obsidiei-o por anos, fazendo cometer inúmeros crimes e levando ao suicídio. Fui então levada a um julgamento e condenada a vagar pela terra anos a fio, até que me surgiu a oportunidade de ajudar as pessoas. Sou uma emissária entre os dois mestres, mas vivo no submundo. Se alguém pedir a um, tenho de pedir permissão ao outro. Não faço mal, mas também não faço bem. Ajudo somente a quem me for fiel. Sempre peço alguma coisa em troca, porque sou a rainha dos ciganos e, como tal, somos mercenários. Sou a rainha dos cabarés e assim serei lembrada até que eu tenha conseguido convencer um mestre das trevas a pedir ao mestre da criação. Minha rixa com Vallejo é porque ele apostou muito em mim, arriscando-se para que eu pudesse reencarnar novamente. Eu traí a sua confiança, não compreendo com os desígnios do Cristo. Eu violei as ordens de meus superiores e, mesmo reencarnada, fui uma médium relapsa e mercenária. Eu e Vallejo não somos inimigos, apenas não falamos a mesma língua. Confesso que obsidiei a pessoa que vos escreve durante muitos anos e, caso ela não saiba, ela é a reencarnação de Ana, Chara e também a reencarnação da mulher de Henrico. Hoje trabalhamos juntas e esta é a minha história. Se me arrependo de tudo o que fiz, muito, mas não tenho como voltar atrás. Fiz coisas que abalaram as estruturas do universo. Tudo o que fiz conscientemente e sabia que era errado. Aproveitei-me dos meus poderes de bruxa para me favorecer de favores com os mestres das trevas. Magoei muita gente, fiz muita gente sofrer e chorar. Prostituí-me, embriaguei-me, roubei, matei e vivi no meio do ódio e da perversão. Fui a pior de todas as criaturas, mas garanto, mesmo estando do lado em que estou, que jamais induzo alguém ao erro. Se alguém disser que faço isso, é mentira. Por certo, essa pessoa está cheia de obsessores e posso com certeza dizer: abaixo do Pai das Trevas existem criaturas muito piores. Criaturas que rastejam a seus pés, criaturas que falam coisas abomináveis em seus ouvidos. Essas criaturas são criadas por vós, seres humanos, que de livre e espontânea vontade agem contra a lei do Pai Maior. Ninguém os obriga a fazer nada de errado, sim, assim como nunca fui induzida ou obrigada a fazer tudo o que fiz. Somos as respostas de tudo o que praticamos e cometemos de errado. O caminho é livre, siga-o como bem entender, mas não culpe ninguém pelo erro que somente você cometeu. Aqui os deixo, saudosamente. Espero que minha história de vida tenha servido de exemplo para que possam ver que o ódio e a vingança não são os caminhos a se tomar e que o amor verdadeiro é algo que está muito acima de qualquer poder ou desvaneio que subjugam a mente humana. Não se pode prender uma pessoa através de laços da magia, muito menos obrigá-los a nos amar de qualquer outra forma. O ser humano é livre e tem o direito de ir e vir, seja em atitudes, atos ou pensamentos. Se tentarmos prender alguém de alguma forma, é porque somos capazes de conquistá-lo. O amor é um sentimento que não se conquista,
porque, quando amamos, por si só, já nos rendemos e nos prendemos a Ele. Não precisamos de subterfúgios. Saiba que o poder da oração, tudo que pedir em oração vos será concedido. Mas muito cuidado, você não pode não estar preparada para pagar o preço. Pensem nisso. Até quando o ser humano viverá de acordo com seus caprichos. Até que a terra caia ou até que o céu deixa. Cometemos constantemente erros e crimes contra nossos irmãos e contra o Pai Maior. Mas será justo, após cometê-los, pedirmos perdão e logo depois errarmos de novo? Prudência, meus irmãos. Está na hora de pararmos para pensar que até mesmo os anjos do céu cansam-se de nos ajudar e apagar o mesmo erro. Assim terminamos. Eu espero que tenham gostado muito, muito mesmo. Agora vamos dar início a este livro fantástico, que é um livro de Giovanni Papini, que tem o nome de O Diabo. É um livro fantástico que eu sou fascinada, um livro que foi escrito em 1926, eu sou mesmo fascinada por este livro. E vamos começar a lê-lo, tá? Beijinhos no coração. Estes escritos são de Adriana Matthews. Um olhar vale mais do que 1000 palavras. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Eu adoro esta história. Há muitos anos que não pegava nisto e mesmo já não sendo novo para mim, acabou por ser para mim de uma ajuda fantástica. Beijinhos no coração. Amanhã cá nos encontramos e vamos dar início a um novo tema. E partilhem, subscrevam o canal se gostarem, para ajudar o canal a crescer. Beijinhos no coração.